Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Saúde-te na paz do Senhor. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora em que você está a escutar, eu te saúdo na paz do Senhor. Somos o Grupo Salvação em Cristo. Estamos aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para ti. Uma mensagem bem breve. Então fique aqui conosco que hoje Deus vai falar consigo. Não é sobre mim, não é sobre ninguém, é sobre Deus. Hoje Deus vai falar consigo. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 4, versículo 4. Marcos capítulo 4, versículo 3. Vamos começar do versículo 3. Marcos 4, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvias que um semeador saiu a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre as pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, que vingou-se e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós entregamos esse momento nas suas mãos. Nós te pedimos, Deus, venha falar conosco, para a honra e glória do seu Filho Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui para falar acerca da obediência que gera milagres. Obediência que gera milagres. Aqui onde nós lemos, nós encontramos uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contava para o povo. Ele disse: ouçam, um semeador tinha sementes, portanto, ele saiu para semear. E quando ele ia para semear, uma parte da semente caiu no caminho. E ele, continuando indo semear, a outra caiu sobre as pedras. E ele, continuando a semear, a outra caiu sobre os espinhos. E a outra caiu em boa terra. E nós aqui, Jesus, depois de um momento, ele explica essa parábola. Ele diz assim: a semente é a palavra de Deus. E onde a semente cai é cada coração. A semente é a palavra de Deus, é a Bíblia. E onde a semente cai é cada coração. E Jesus diz assim: a palavra, existem homens que a palavra quando caem no caminho. Quem são essas pessoas que quando a palavra cai no caminho? São as pessoas que escutam a palavra de Deus, lê e entra no coração deles. Mas depois vem Satanás e rouba a palavra que foi plantada nos seus corações. É por isso que você pode encontrar uma pessoa que você vai encontrar, você vai dizer: irmão, foste à igreja ontem? Ele vai dizer: sim, fui à igreja. Como foi o culto? O culto foi uma bênção. Animou muito. Aí você pergunta para a pessoa: mas o que aprenderam? Aí a pessoa para e fica sem nada a dizer. Quem são essas pessoas? As pessoas que Satanás roubou a palavra. Essas pessoas que estudam a Bíblia, mas de seguida não conseguem praticar. Por quê? Porque vem o inimigo e rouba aquilo que foi plantado no seu coração. Eu vim te dizer que Satanás, eu sabia que ele roubava, mas ele é tão ladrão que rouba, inclusive, a palavra de Deus. Portanto, há pessoas que ao ouvirem da palavra, se esquecem dela. Vem Satanás e rouba a palavra. Esse é o primeiro grupo. Mas Jesus continua. Diz também: existem aquelas pessoas que são comparadas à semente que caiu entre as pedras. Quem são essas pessoas que a semente caiu entre as pedras? A Bíblia diz que essas pessoas recebem a palavra com alegria, mas vindo a perseguição
e a tribulação, eles se escandalizam por causa da palavra. Essas pessoas escutam a palavra e ouvem, ficam alegres, mas quando a família começa a falar, elas desistem do evangelho. Essas pessoas escutam a palavra e alegram-se, mas quando vê um amigo, diz: você está todo o tempo na igreja, nada está a acontecer contigo, deixa disso, vamos para os feiticeiros. Essa pessoa larga o evangelho e vai para o curanderismo. Quem são essas pessoas que a palavra caiu sobre as pedras? São as pessoas que, após escutar a palavra, por passarem um momento difícil, elas ficam cansadas e dizem: Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estaria a passar por isso. São as pessoas que escutam a palavra e caem sobre as pedras. Quem são essas pessoas que escutam a palavra sobre as pedras? São as pessoas que, por causa da pressão dos homens, elas se esquecem de Deus. São pessoas que, após ouvir a palavra, não aguentando a dor, a perseguição, elas largam o evangelho. Mas se você estudar a Bíblia, você vai ver que os homens da Bíblia, os apóstolos, foram perseguidos, foram mortos. A maioria deles foram mortos, mas eles não largaram a palavra. Eles continuaram firmes na palavra. Mas há pessoas que não ficam firmes por causa da tribulação. Jesus diz assim: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Ainda que venham os fortes ventos, não se abala, mas permanece firme. São essas pessoas que Deus quer. Pessoas que, apesar da tribulação, continuam na palavra. Pessoas que a semente cai no caminho. São aquelas que dizem: não, como hoje não tenho nada para comer, Deus não existe. Pessoas que a semente cai no caminho são aquelas que ouvirem a palavra de Deus. Após ouvir entrar nos seus corações, elas não conseguem praticar por causa da pressão externa. São aquelas pessoas que, após irem para a igreja, voltando para casa, encontram o marido lá bêbado, maluco, insultando-as. Dizem: se Deus existisse, meu marido não estaria nas bebedices, então eu vou largar esse evangelho. São as pessoas que a semente cai nas pedras. Esse tipo de pessoa que, após sofrer uma tribulação, larga o evangelho. Mas Jesus nos advertiu. Ele disse: ei, no mundo vocês terão tribulações, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vim te alertar que, apesar da situação que você é difícil você está a passar, você não pode largar o evangelho. Não seja comparado com as pessoas que a semente cai no caminho. Você não pode ser um crente que basta ter um pouco de tempestade, você quer desistir de tudo. Não, você precisa ser alguém que está firme na palavra do Senhor. Você precisa ser alguém que está enraizada na palavra do Senhor. Você precisa ser alguém que, mesmo os seus amigos falando mal, você não deixa, mesmo te chamando de pastor, te chamando de fanático, te chamando de maluco, mesmo que teu pai e tua mãe te chamem de maluco, dizem que você não presta, onde você vai coisas de maluco, deixa isso da igreja, não permita, são tentações de Satanás, não largue a palavra. Ainda que você não tenha dinheiro, não tenha nada para comer, eu vim te dizer, não largue a palavra, permaneça firme na palavra. A obediência é ela que gera milagres. A persistência na palavra do Senhor é ela que gera milagres. Apesar da tribulação, das coisas estarem difíceis, mesmo você estando na igreja, não largue a palavra, porque esse grupo entristece a Deus. Esse grupo que, sofrendo um pouco de tribulações, largam a palavra. Seja como Davi, que diz que ainda meu pai, minha mãe me deixem, eu jamais te deixarei, Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou na sua palavra, Senhor. Ainda que os montes soprem, as estações mudem, eu não vou largar a sua palavra, Senhor. Esse tipo de pessoa que Deus está à procura. Mesmo na tristeza, na aflição, mesmo que te traíram, te insultaram, mesmo que você sofra bullying, mesmo que te desprezem por causa da sua aparência, da sua condição firme, não largue a palavra. Mantenha-se firme na palavra do Senhor Jesus. E Jesus, ele vai avante dizendo:
há um terceiro grupo. É as pessoas que a semente caiu sobre os espinhos. Quem são esses? A Bíblia diz que após a semente cair nos espinhos, os espinhos sufocam a semente e elas impedem de dar frutos. Quem são essas pessoas? São as pessoas que ouvem a palavra, escutam, meditam nela, mas depois de vir a tentação, eles largam a palavra. São pessoas, a Bíblia diz que são pessoas que as ambições desse mundo as consomem. Quais são as ambições desse mundo? São as pessoas que ouvindo a palavra de Deus, mas depois esquecem dela e vão para a prostituição. São pessoas que ouvindo a palavra de Deus, permitem com que a riqueza tome o lugar de Deus nas suas vidas. Não permita que as ambições desse mundo te consomam. Seja fiel na palavra de Deus. Apesar das tribulações, mantenha-se fiel na palavra do Senhor Jesus Cristo. Essas são as pessoas que indo na faculdade, saindo da faculdade, saindo da escola, há um amigo que diz: ei, vamos lá e beber, vamos lá naquela barraca. Essas pessoas permitem com que isso as sufoque, essas pessoas permitem esse pecado lhes consumir. Essas pessoas não conseguem dizer não às tentações, são incapazes de dizer não. São as pessoas que a semente caiu sobre os espinhos. São as pessoas que escutaram a palavra, mas continuam vivendo nas bebedices. São as pessoas que escutaram a palavra, continuam vivendo na masturbação, na pornografia. São as pessoas que escutaram a palavra do Senhor, continuam a roubar, a mentir, a insultar, a adulterar, a fornicar, a se embriagar, a roubar, a ser orgulhosos. São essas pessoas que escutam a palavra, mas mesmo assim não a praticam. E por causa disso, consomem, esses pecados consomem e impedem de dar frutos. São as pessoas que a semente caiu sobre os espinhos. Eu vim te dizer, permaneça-se fiel na palavra de Deus. É na obediência que está o milagre. Não permita que os desejos carnais te dominem. Paulo diz para a igreja de Gálatas que nós já estamos crucificados com Cristo. Já não vivemos mais nós, mas Cristo é que vive em nós. Isso quer dizer o quê? Que apesar dos desejos da carne, nós não devemos aceitar que a carne nos consuma. Eu vim te alertar, jovem, dizendo: jovem, permaneça firme na palavra de Deus. Não seja uma moça. Eu vim te dizer, permaneça firme. Não viva na prostituição, não viva se entregando para homens, para professores. Mantenha-se firme na palavra do Senhor. Não seja como as pessoas que a semente cai sobre os espinhos. Não, mas permaneça firme na palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Saiba dizer não ao que a Bíblia diz não. Vale a pena você chumbar do que você entregar seu corpo. Não entregue o seu corpo por vaga ou por qualquer coisa desse mundo, porque são essas pessoas que a semente cai sobre os espinhos. Não permita que a semente caia sobre os espinhos, mas mantenha-se fiel na palavra de Deus. Seja fiel na palavra de Deus, que a palavra de Deus possa encontrar boa terra em ti para produzir frutos. Para produzir frutos. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. Você deve ter medo do pecado. O que a Bíblia condena, hoje pecado como pecado. O que a Bíblia diz não, você olha para aquilo e diz não. Diga não também. A Bíblia proíbe isso. Então eu não farei, porque eu quero agradar ao meu Pai. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. São esses que são amigos de Deus. Certa vez Jesus estava a pregar e lhe apareceram e disseram: mestre, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus disse assim: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles
que praticam a palavra de Deus. É isso. É sobre praticar a palavra de Deus. Que os desejos carnais não impeçam de você esquecer a palavra. É difícil sim praticar a palavra de Deus. Não é fácil sim. Não é fácil negar a nossa carne. A nossa natureza é pecaminosa. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Então é isso que nós faremos. É isso que nós iremos fazer. Seja obediente à palavra de Deus. Que nenhuma dificuldade, que nenhuma guerra, nenhuma tribulação te afaste da palavra do Senhor. Mantenha-se firme na palavra de Deus. Porque eu quero chegar aqui, no último grupo em que Jesus nos apresenta. Ele diz sim, existem pessoas que Satanás rouba a palavra. Sim, existem pessoas que a semente caiu sobre as pedras, que passando uma dificuldade, que sendo falando mal, insultando, caluniando a elas, largam a palavra, se escandalizam. Sim, existem aqueles que as ambições desse mundo, os desejos desse mundo, as consomem. Mas Jesus nos apresenta um quarto grupo. O grupo daqueles que a semente caiu em boa terra. Esses que Deus está à procura. Quem são essas pessoas? A Bíblia diz que são as pessoas que, ouvindo a palavra de Deus, a recebem e a praticam. São as pessoas que andam na palavra de Deus. São as pessoas que são como Davi, que dizem: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés e a sua palavra, Senhor. São as pessoas que dizem como Davi, que dizem a sua palavra: eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. São essas pessoas que a semente caiu em boa terra. E essa pessoa que você precisa ser. Por quê? Porque o milagre que você precisa está na obediência. Por mais que te profetizem com quem sei lá quem seja, se você não for obediente a Deus, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Se você não for obediente a Deus, é necessário que nós sejamos obedientes para que os frutos sejam produzidos em nós. Aqui onde nós lemos, somente houve fruto para aqueles que ouviram a palavra de Deus e a praticaram. A pessoa que diz: eu estou na igreja, mas não consigo casar. O casamento que você precisa está na obediência da palavra de Deus. Quem é obediente à palavra de Deus é abençoado. É abençoado aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. São essas pessoas que Deus abençoa. A Bíblia diz assim, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. Quero ler essa passagem contigo. Deuteronômio capítulo 28. Diz assim a palavra de Deus: se você realmente obedecer ao Senhor seu Deus e praticar fielmente os seus mandamentos que ordenou hoje, o Senhor fará de você uma nação superior da terra. E se obedecer ao que o Senhor seu Deus lhe diz, todas essas bênçãos virão sobre si. Bendito serás na cidade, no campo. Benditos serão os seus filhos. Benditos serão as suas colheitas. Ao entrares, ao saíres, o fruto da tua macieira serás abençoado. Você conhece essa passagem. Você será cabeça, não será cauda. Mas se você obedecer a palavra do Senhor, é para os obedientes. É para os obedientes a palavra do Senhor. Esse evangelho que eu venho te pregar hoje. Obediência que gera milagre. Se você for obediente à palavra de Deus, Deus vai te abençoar com tudo que você deseja. Até aquilo que você não imagina, Deus vai te dar. Porque as bênçãos do Senhor é para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Permita com que a palavra de Deus entre no seu coração. Para quem deseja a unção de Deus é para os obedientes à palavra de Deus. Os dons, as profecias, os milagres. Nós podemos nos perguntar: aonde estão os milagres? Os milagres sumiram por causa da falta de obediência. A igreja de Coríntios, Paulo diz: vocês há muito tempo não vos faltava dom algum.
Eles eram cheios de unção, mas eles acabaram perdendo aquela graça, porque eles permitiram com que o pecado entrasse na igreja. Porque o pecado nos afasta de Deus. É por isso que talvez você já nem sente a presença quando ora. É por isso que talvez você já tem maus sonhos. É por isso que às vezes você já tem pessoas já te apertar pescoço, já tem marido, mulher da noite. É por isso que você já está maluco, os demônios te deixaram maluco. É porque você saiu da palavra de Deus. Porque quem sai da palavra de Deus, sai da proteção de Deus. Eu vim te advertir para você voltar à palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que há milagre que você precisa. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Você não vai necessitar de nenhum profeta se você andar na palavra de Deus. Porque Deus abençoa aqueles que são obedientes. Deus abençoa aqueles que são obedientes. Não aqueles que procuram riquezas nos pactos, nos feiticeiros. Deus abençoa mais do que qualquer pacto. Deus abençoa as pessoas que são obedientes à palavra de Deus. E o maior benefício que eu vou te dizer da palavra de Deus é a salvação. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. Mas Ele só vem buscar aqueles que são obedientes à sua palavra. Aqueles que são aceitados a palavra se enraizar em si. Porque não tarda nada, o Mestre virá. As 7 trombetas vão soar, mas como a Bíblia diz, são 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, mas só as prudentes poderão entrar no céu. Por quê? Porque foi a obediência que permitiu com que eles entrassem no céu. No céu não haverá lei. Não haverá só filho de pastor, de bispo, de profeta. Não haverá só profeta. Até aqueles que pregaram a palavra de Deus, se não forem obedientes, não poderão entrar no céu. A salvação é para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. A Bíblia diz, não vos deixeis enganar em Gálatas. Diz que nem prostituição, nem as pessoas que andam na lasciva, na imoralidade, nas bebedices. As pessoas que praticam isso jamais herdarão o reino de Deus. Ainda que você pregue, você chute os demônios, você profetize, você expulse os demônios, você seja ungido. Se você não andar na palavra de Deus, você não é nada. Você não vai para nenhum sítio. Nem ao céu você entra. Você só terá pregado às outras pessoas, mas você no final virá perecer. Porque Paulo diz assim, não aconteça que eu pregue para vocês e eu mesmo venha aparecer. Por quê? Porque as pessoas que pregam e não praticam a palavra de Deus não vão entrar no reino dos céus. Pregar a palavra de Deus, isso que eu estou a fazer hoje aqui, não é passaporte para eu entrar no céu, não. Haverá galardão, sim, mas o passaporte para entrar no céu é a obediência à palavra de Deus. Se você um dia quer ver Deus face a face, se você um dia quer entrar no céu, permaneça obediente na palavra de Deus. O inferno é uma realidade. Jesus está a voltar. Já estamos sem tempo. Todos os sinais que foram profetizados já estão a se cumprir. Não tarda nada, o noivo virá buscar a sua noiva, mas só entrarão no céu aqueles que foram obedientes à palavra de Deus. Portanto, eu vim falar contigo, você que um dia se afastou da palavra de Deus. Você era de Deus, você deixou, você permitiu com que a semente caísse no caminho, na pedra, nos espinhos. Você permitiu com que a tribulação te levasse à feitiçaria, com que as perseguições, com o bullying, as pessoas falaram mal de ti. Você permitiu com que isso te fizesse largar a palavra de Deus. Você permitiu com que a falta de dinheiro na sua casa te fizesse você ir para a prostituição. Então eu hoje estou aqui para te dizer, volte para o Senhor, enquanto ainda há tempo. Largue-se toda a sujidade, todas as bênçãos que você precisa estão no Senhor. Se você quer cura, não precisa ir no curandeiro. O nosso Senhor é o Deus que cura. Se você quer providência de Deus, providência, Ele é o nosso Jeová Jireh. Se você quer paz, Ele é o Jeová Shalom. Se você quer ver vitória na guerra, Ele é o Jeová Nissi, Jeová Sabaoth. Esse é o nosso Senhor. Mas não largue a palavra, seja obediente e Deus vai te honrar. Porque a Bíblia diz que
que tudo tem um tempo determinado. Portanto, prepara o seu coração. Eu quero fazer uma oração contigo, uma oração especial, de você receber a Jesus e voltar para Ele, se você um dia lhe largou. Portanto, feche os seus olhos e diga: meu Pai, em nome de Jesus, eu volto até Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoe, Senhor, por eu ter permitido com que a palavra caísse em lugares errados. Perdoe-me, Deus. Escreva o meu nome no livro da vida. Ensine-me, Senhor, a andar na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de Deus para ti. A obediência que gera milagres. Nós somos o grupo Salvação em Cristo. Estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Venha para cá, nós estamos à tua espera todos os domingos às 16 horas. Que Deus te abençoe. Ligue para o número 84-377-2524. 84-377-2524. Fale conosco. Estamos aqui para ti. Venha conhecer esse Jesus de perto. Nós queremos te apresentar o nosso Jesus. E contribua para a obra de Deus. A obediência para a vida financeira é dar na casa de Deus. Portanto, abençoa a obra de Deus, dando a sua oferta, para que mais almas sejam alcançadas, mais equipamentos sejam comprados, mais evangelizações, mais cruzadas sejam feitas. É a partir da sua oferta. Dê a sua oferta, envie para esse número 84-377-2524. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que a obediência à palavra de Deus é ela que gera milagres. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus.